Fala, curiosos! Planeta Curioso na área mais uma vez. Experimentos nunca costumaram ser as coisas mais lindas do mundo, pelo contrário, costumam ser bastante bizarros e até mesmo revoltantes quando se tratam de animais. Então, confira agora no Planeta Curioso 6 experimentos mais bizarros da história. O experimento da obediência. Stanley Milgram foi um psicólogo norte-americano que conduziu a experiência de Milgram sobre obediência à autoridade. O experimento tinha o objetivo de estudar as reações das pessoas ao receberem ordens de outras pessoas, mas essas ordens implicavam no sofrimento de outras pessoas. O voluntário se apresentava sem saber o que seria avaliado na sua capacidade de obedecer. Era colocado no comando de uma máquina de choque. A máquina de choque estava ligada a um homem, que era submetido a uma entrevista. O voluntário era ordenado pelo investigador a dar um choque toda vez que a pessoa errasse, e aumentava 15 volts a cada pergunta errada, até chegar aos 450 volts. À medida que o choque aumentava, mais a pessoa se contorcia. Mesmo vendo o sofrimento da outra pessoa, os voluntários continuavam a obedecer às ordens. Mas tudo era falso. A máquina de choque não funcionava e a pessoa a levar choques era um ator, e os voluntários eram o alvo da experiência. E o resultado foi que 65% das pessoas teriam matado a pessoa eletrocutada, uma vez que 450 volts pode matar uma pessoa. O experimento da febre amarela. Se vocês acabaram de comer alguma coisa, ou se estão comendo, ou se planejam comer algo, eu aconselho a pular essa parte, porque é muito nojento. Hoje, nós sabemos que a febre amarela não é uma doença contagiosa, ao contrário do que se acreditava no século XIX. Mas o experimento que provou isso foi uma das coisas mais bizarras de todos os tempos. Um estudante de medicina chamado Stubbins resolveu, por um meio nojento e nada higiênico, provar que a porcaria da doença não era contagiosa. Como ele resolveu fazer isso? Ele inalava vômito, pingava vômito em cortes feitos propositalmente em seus braços, pingava vômito em seus olhos. E acredite, ele chegou ao extremo de comer o vômito dos infectados. E como se não bastasse, os procedimentos foram repetidos com saliva, sangue e até mesmo com urina dos infectados. Mas por outro lado, ele não foi infectado. Fora a dor de barriga e as horas perdidas no banheiro, ele provou que a febre amarela não era contagiosa, salvando assim muitas vidas, já que as pessoas tinham medo de contrair a doença ao tratar das pessoas infectadas. Choque em cadáveres, um dos experimentos mais bizarros e desrespeitosos. Certa vez, um professor de anatomia do século XVIII, chamado Luigi Galvani, percebeu que o choque era capaz de movimentar freneticamente membros de um sapo morto. Não demorou muito para que a notícia se espalhasse, e logo alguém tentaria o mesmo com cadáveres humanos. Foi o neto dele, Giovanni Galdini, que foi o primeiro ao testar o que uma descarga elétrica fazia em um cadáver humano. Em 1803, ele saiu por uma turnê na Europa, mostrando ao público, normalmente usando cadáveres de condenados à morte, o que acontecia quando um cadáver levava uma descarga elétrica. Ele ligava polos de uma bateria de 120 volts na orelha, na boca e também no furico do infeliz. Ao receber a descarga, chegava a praticamente dançar. Alguns faziam até mesmo cara de dor e chegavam a abrir os olhos. Tem quem diga que esse fato deu origem à obra de Frankenstein. Transplante de cabeça em macacos. Um dos experimentos mais cruéis da história, que envolve a tortura e mutilação de animais vivos. Tudo com autorização e financiado pelo governo dos Estados Unidos. O transplante de cabeça completa aconteceu em 14 de março de 1970 e foi realizado pelo cirurgião Robert White. A cirurgia foi realizada com sucesso, pelo menos por um dia e meio. Inclusive, existem documentários disponíveis aqui no YouTube sobre o procedimento, onde mostram macacos vivos e acordados, já com as cabeças transplantadas. Cachorro zumbi. O médico russo, em 1920, provou que por meio de uma máquina que imita as funções do coração e pulmões, é possível manter uma cabeça viva e respondendo a estímulos. Eles ligaram a cabeça de um pobre animal a essa máquina. O cachorro respondeu a todos os estímulos, chegou até mesmo a se alimentar.
O cachorro de 2 cabeças. Mais um experimento que envolve o transplante de cabeça. Um médico russo conseguiu a façanha de implantar toda a parte frontal de um filhote num pastor alemão, já em fase adulta. A União Soviética apoiava as atrocidades do médico. Ele chegou a criar mais de 20 cães de 2 cabeças, num período de 15 anos. Mas nenhum durava muito tempo, já que havia muita rejeição por parte dos tecidos enxertados. O que mais viveu foi por um período de 1 mês. No entanto, essas bizarrices trouxeram avanços na medicina, tanto que o mesmo médico que praticou essas atrocidades foi o mesmo médico que fez o primeiro transplante de coração na história, em 1967. Gostando do vídeo, já vão deixando seu like, não esqueçam de se inscrever se não quiserem perder nada daqui para frente. Chegando à marca de 100 inscritos, estarei soltando o primeiro especial do canal sobre apocalipse zumbi, sobre as doenças que corroboram para um possível apocalipse zumbi aqui na Terra. Então é isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui e até a próxima curiosidade.